que tem uma empresa de consultoria também. Então, Marcos, por favor, nos dê uma aula aí de gestão. Então, gente, muito prazer. Meu nome é Marcos Jabstein, sou CEO da MTO Consultores, que é uma empresa de consultoria e treinamento em planejamento e gestão de marketing e recursos humanos. Queria agradecer imensamente o convite do Clube do Empreendedor para estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, e achei bastante bacana porque os assuntos acabaram se complementando, porque eu vou falar sobre empreendedorismo para startups, mas com um foco na inovação. Desculpem, mas eu não consigo ficar sentado. Hein? Eu acho que você sentou em cima dele. Isso, exatamente, sentou em cima dele. Deixa eu... Vamos ver se ele funciona, peraí. Então, empreendedorismo, boas ideias não são sinônimas de sucesso, tá? E eu gostaria de começar a falar para vocês sobre isso, falando um pouquinho sobre a mensagem que Michael Gerber passou para a gente no livro O Mito do Empreendedor. Anotem esse livro, porque esse livro, para o empreendedor, ele é essencial de ser lido. Essencial de ser lido. O mito do empreendedor. E o mito do empreendedor, lá no mito do empreendedor, Gerber nos diz que no empreendedorismo existem 3 personagens. Esses 3 personagens são, em primeiro lugar, o técnico. O técnico é aquele que, por exemplo, numa loja de confecção de bolos caseiros, por exemplo, ele é o cara que faz o bolo, ele limpa a loja, ele vai lá no balcão e atende o cliente, e pega a conta e paga, e tira o dinheiro, ele faz tudo. Ele é o cara que chega à meia-noite, ele ainda está limpando a loja, ele vai ter que acordar às 5 horas da manhã para abrir a lojinha e fazer a operação acontecer toda de novo, e ele é o cara exausto. Muito bem. Esse cara, ele tem que conviver com outro sujeito. Porque se a loja dele não for bem administrada, né, ele não vai subsistir. Porque ele, ao mesmo tempo que é o técnico, tem o administrador que diz: você tem que ver o quantas a pagar, você tem que ver o quantas a receber, olha, você tem que contratar as pessoas, demite aquele cara porque ele não está funcionando bem. E o administrador, ele tem que estar ali, por quê? Porque o negócio precisa ser administrado, não basta fazer o bolo acontecer se não tem, por exemplo, a matéria-prima para fabricar o bolo. E, finalmente, Gerber nos lembra que tem que ter o empreendedor. E o empreendedor, ele não está dentro da loja. Ele está frequentemente pensando no mundo lá fora. Quem é que vai comprar o meu bolo? Por que o meu bolo deve ser comprado? O que meu bolo tem de diferente que vai fazer com que o meu cliente não compre do concorrente, sim de mim? Esse empreendedor é o cara que não pode se prender ao dia a dia. E ele tem que existir. Só que Gerber nos lembra de uma coisa extraordinária, gente. É que esses 3 não subsistem dentro da mesma pessoa. E aí é que se cria encrenca. Se cria encrenca porque quando a gente abre um negócio, nós somos o mundo do eu sozinho. Raramente você está abrindo um empreendimento, principalmente os pequenos negócios, com um monte de gente trabalhando para a gente. E aí, se eu tenho que ser o técnico, quem vai ser o administrador? E se eu sou o administrador, quem vai ser o empreendedor? E aí, Gerber fala assim: gente, vamos entender a não coexistência desses elementos pensando no gordo e no magro. E aí ele conta a seguinte historinha: tem um cara sentado assistindo a um programa de esporte, tá certo? E o cara tá lá fazendo altas paradas, e o cara lá sentadão, gordinho, né? E no momento em que ele tá vendo aquela cena ali, ele já comeu uns 3 sanduíches, tomou umas 3 Coca-Colas e tá ali olhando pro cara dizendo: eu queria ser assim. Aí ele diz assim: amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer altas ginásticas e vou ficar magrinho. Ele vai para a geladeira e tira toda a porcalhada que tem dentro, todos os podrões da geladeira, diz que ele vai comer só vegano, que ele vai ficar saradão, e aí baixa nele o chamado espírito do magro.
Aí o magro entra nele, toma conta, ele acorda às 5 da manhã e pá, e malha, não sei o quê, e chega de noite, ele dá mais uma malhadinha, só come salada, só come verde, tal. O suco tem que ser, não pode ser Coca-Cola. Atenção, hein, Ponzi, não pode ser Coca-Cola, Coca-Cola engorda. Né? E aí sim, ele começa a ficar saradão, magrinho, etc e tal, e beleza, um mês depois ele vai se pesar, e ele perdeu 5 quilos. Yes! Ele já pensa em ser maratonista. E aí ele vai, continua, dessa vez ele acorda e ele vai fazer o dobro de exercício, etc e tal, até que 2 semanas depois ele se pesa e ele perdeu 2 quilos. Bom, não era bem isso que eu queria. Né? Eu queria ter perdido um pouco mais, mas eu vou conseguir, vou prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas, vou me esmerar e vou conseguir emagrecer um pouco mais e ficar saradão. E aí, 2 semanas depois, quando ele vai se pesar, não diminuiu 1 grama sequer. E alguma coisa aconteceu com o magro naquele dia. Ele não sabe exatamente o que é, mas aconteceu. E ele só vai entender o que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele acorda, está chovendo e fazendo frio. E aí baixa um cara chamado o espírito do gordo. E o gordo diz para ele, olha só, nada disso. Quem é que vai correr na chuva? Quem é que vai passar frio para fazer a porcaria de uma ginástica, para ficar bonitão? Porra, a felicidade está em outro lugar, está na minha Coca-Cola, está no meu sanduíche, no meu hambúrguer, etc e tal. E o gordo começa a criticar o magro. Porque o gordo não gosta do magro, o magro não gosta do gordo. E o que acontece, gente, com o empreendedor é exatamente isso. Como o gordo não gosta do magro, o magro não gosta do gordo, eles não subsistem, ou um toma conta da gente, ou o outro, da mesma forma, ou você é técnico, ou você é administrador, ou você é empreendedor. Então, essa mensagem do Michael Gerber é muito importante para a gente entender exatamente que tem um momento na vida de nós empreendedores que ou nós deixamos de ser técnicos, ou nós deixamos de ser administradores, ou nós nunca seremos empreendedores. Você tem que deixar esse tempo para alguém. Você tem que delegar essa tarefa para alguém, ou você jamais vai ser um empreendedor. E aí eu quero focar então em toda essa história em cima da visão desfocada que existe, né, entre... Rafael, aqui. A relação que existe entre criatividade e inovação, tá? Onde a criatividade é criar uma nova ideia e inovação é colocá-la em prática, em gerar valor. E se você tem uma boa ideia, isso é sinônimo de sucesso? É essa mensagem que eu quero trazer para vocês e mostrar que sem a inovação a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E é por isso que eu estou trajado com esse uniforme aqui. Porque eu já vou mostrar para vocês uma experiência de vida que eu tive que foi maravilhosa, tá? Grandes ideias que fracassaram. Vocês sabiam que Picture Phone, né, da AT&T foi uma videoconferência projetada nos anos 60. Ele só fracassou por um motivo, né, que a ligação custava $118 para cada 3 minutos. Por que será que fracassou, né? Grandes ideias fracassaram. Newton da Apple. Vocês olha, eu tenho um Jurássico desse em casa. Tá? Já tenho idade suficiente para ter isso, né? E se vocês quiserem, a gente pode até aqui, olha só, gente. Eu tenho aqui uma maravilhosa câmera digital Sony com memória funcionando. Eu vou fazer um leilão aqui a partir de 100 prata. Pode dar o lance aí, gente. Quem é que dá 101? Quem dá 101? Né? Ninguém deu 101, sabe por quê, gente? Porque o celular que vocês têm aí na mão já substituiu essa droga aqui há algum tempo. Sabe quanto tempo tem isso aqui? 8 anos. 8 anos. E assim as coisas estão se substituindo cada vez numa velocidade maior. E a gente aqui pensando em projetar coisas que durem 10 anos. Olha, esquece. Esse carrinho aqui, P50 da Peel, de 1962, hein? Presta atenção, né? Veículo individual, leve e barato, custava 200 libras. 200 libras. Multiplica aí por 5, 6 mil conto, né? O consumidor não aprovou.
Inclusive, tentaram colocar esse carrinho aqui no Brasil, ele caiu num buraco, ninguém mais achou ele. Isso acontece, entendeu? O que é realmente ser criativo? É a capacidade de criar algo inédito. É o que a Galva estava falando agora, né? Cara, eu nunca pude pensar que alguém ia ter essa ideia maravilhosa, cara. Fantástico, né? Muito bem, olha só que ideia maravilhosa. Percebam isso aqui, olhe, um guarda-chuva que vai até o chão, né? Pô, acabou, resolveu o problema daquela chuva de vento, né? Mulherada com aquele salto, com aquele sapato que molha, que ela fica desesperada, né? Muito bem, resolveria o problema. Por que não funcionou? Não funcionou porque a mulher começou a respirar, embaçou tudo, e ela não conseguiu enxergar uma porcaria nenhuma em volta. Então a gente tem que entender como é que as coisas acontecem antes de botar um produto na praça. Esse aqui, então, foi uma ideia fantástica. A cama com mola. A cama com mola foi fantástica, né? Aí botaram o casal para testar, né? Aí o casal foi testar, a cama saiu quicando, puxou pela janela assim, o casal morreu. Não deu, já viu que o negócio ali não funcionou também, né? Bom, muito bem. Hein? Pois é, exatamente. Então, gente, agora vamos ver então se a criatividade não é suficiente, o que é necessário para botar o guarda-chuva, né, até o chão ou fazer a cama de mola funcionar direitinho. É a inovação. E a inovação tem um conceito que vem além da criatividade, que é você conseguir transformar aquela ideia bacana num produto que seja aceito pelo consumidor, que ele prove, que ele diga, eu aceito, e que ele compre, e que ele diga assim, isso vale isso, então tá bom, vale isso, eu comprei, testei, está aprovado, agora você é um inovador. Muito bem, então, dentro do empreendedorismo, é preciso a gente entender a relação que existe entre empreendedorismo, criatividade e inovação. E inovação está ligado diretamente ao empreendedorismo. Ou seja, você não vai ser empreendedor se você ficar parado na criatividade. Você tem que provar que aquela sua ideia, ela tem valor real. Que ela seja testada e aprovada por alguém. É a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir em recursos e competências na criação de um negócio que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. Isso está escrito lá no site da Endeavor, tá? Aí, na prática, eu quero mostrar para vocês o que é que eu passei quando eu tive um sonho louco na minha vida, porque naquela época eu já era CEO da M2All, consultores, trabalhava que nem um louco na M2All, e decidi criar esse sonho maluco de empreender no ramo alimentício, gastronomia, comércio, para abrir a Taberna San Sebastián. A Taberna San Sebastián, gente, era ali no Recreio dos Bandeirantes, numa época em que o Recreio ainda tinha rua com terra batida. Tá? Basicamente uma roça, né? Mas a gente criou um conceito muito legal, era um bar temático, que parecia mesmo uma taberna, né? Vocês olhem para o ambiente, vocês vejam que era um ambiente sofisticado, as pessoas gostavam, tinha música ao vivo. Está falhando esse negócio aqui. Tinha música ao vivo, as pessoas cantavam, pegavam o microfone do cantor, saíam cantando que nem karaokê, e diziam para mim, Marcos, isso aqui é a minha segunda casa, toda semana eu vou estar aqui. Eu falei, bacana, vou ficar rico. O modelo pegou, né? Muito bem. Aí o que aconteceu, né? Um belo dia eu olhei assim e a taberna estava já com gente que queria se vestir que nem o garçom se vestia, assim, ó, olha lá. Aí já falei assim, bom, o conceito está pegando, isso aqui vai daqui a pouco criar uma rede e eu estou bem, né? Lembro, inclusive, como eu era feliz. Olha só, gente, presta atenção. Meu Deus, caramba, eu preciso voltar para a Taberna San Sebastián, meu Deus, caramba. Aí, pessoal, os homens, ó, olha lá que beleza. Criem um restaurante com música ao vivo, vocês vão ver. E aí um dia
entram adentro da taberna, o Jornal do Brasil num dia, o Globo no outro. Nós queremos fazer uma propaganda, né? Não tinha assessoria, Galva, não tinha, e JB e Globo, ambos entraram lá e disseram assim, estamos ouvindo falar sobre o seu negócio. Podemos fazer uma matéria sobre você? Eu disse, não, de jeito nenhum, imagina se eu quero propaganda. Claro, por favor, né? Adentrem, e eles fizeram simplesmente folha inteira dos seus cadernos de bairro sobre a minha casa. Eu olhei assim, bacana, acho que está dando certo mesmo, mas me perguntem, por que será que o Globo e o Jornal do Brasil foram bater na minha porta para fazer uma propaganda de página inteira nos seus jornais? Foi à toa? Não, não. Olhem para isso. Eu criei tubos de bebidas alcoólicas vendidas em tubo de ensaio. Eu um dia cheguei para os meus sócios, eu fui assistir um filme, não sei se alguns de vocês devem ter visto esse filme, da Sandra Bullock, ela era policial, e no negócio Miss alguma coisa, e ela investigava um crime lá, não sei o quê. Isso, exatamente, é esse mesmo, né? E acho que nenhum empresário do segmento prestou atenção no que eu prestei, porque lá no cantinho, numa cena escondidinha, tinha uma pessoa bebendo drink em tubo de ensaio. Eu olhei aquilo ali, falei assim, essa é a ideia, esse é o comportamento do inovador. Ele não necessariamente, ele precisa ter criado a ideia. Quando a família Constantino criou a Gol, eles não foram criativos. A Eastern Airlines nos Estados Unidos já fazia isso, o que eles fazem há muito tempo. Passagens de aéreas muito baratas que saíam na hora e davam um amendoim para o cara e dizia cala a boca. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, cheguei para os meus sócios e falei assim, vou comprar 2.000 tubos de ensaio. Ele falou assim, cara, isso não é uma clínica, né? Isso aqui é uma casa de gastronomia, diversão, Marcos. Você bebeu o quê? Eu falei assim, não, é isso que eu quero que justamente aconteça. Deixa comigo, vou comprar. E saí que nem um maluco, achei os fornecedores de bancadas e de tubos de ensaio e consegui fazer um processo, aí entrou todo o meu conhecimento sobre marketing, etc e tal, fazer um processo para colocar em cada tubinho, em cada 4 tubinhos tinham um tipo de drink. Então as pessoas não compravam drink. Eu concordo, Galva, com você plenamente, que o conceito está, se você acha que eu estou vendendo drink, vocês estão achando errado, porque o que eu vendia era diversão. As pessoas se divertiam em troca, era socialização. Naquela bancadinha as pessoas tiravam os drinkzinhos, os tubinhos, prova esse aqui, e o garçom passava, olha o tubinho, e cada tubinho era R$2, aí, e tome tubinho, né? Vocês vejam, por exemplo, que esse aqui era um cliente depois de 3 bancadas. Pois é, às vezes a gente tinha que carregar o cliente para fora depois de muitas bancadinhas de tubinhos de ensaio. Era um problema a ser administrado, mas esse era um bom problema, né? A outra coisa que fazia com que o Globo realmente se interessasse pelo nosso negócio é o fato de a gente ter contratado o Joel Guerran, que é um excelente sommelier, e ele foi inclusive do Zona Sul. E o Joel Guerran é o da direita ali. Por incrível que pareça, aquele barbicho ali sou eu, né? E se vocês estão vendo ali na mesa, né, nós temos 2 coisas, um prato de carpaccio e um prato de hambúrguer. Mas que diabo, por que o Globo queria tirar fotografia de um prato de carpaccio e um prato de hambúrguer? Isso aí vende em qualquer lugar. Não. Vocês não estão sabendo. O hambúrguer era de carne de javali. Ninguém no Rio de Janeiro vendia hambúrguer com carne de javali. O pastel era com carne de javali. O carpaccio, hoje todo mundo vende, até a Sadia. Mas nós fizemos carpaccio de tambaqui, de salmão,
de todos os tipos de peixe. E aquilo ali não era só carpaccio de carne. Enquanto todo mundo vendia carpaccio de carne, a gente vendia carpaccio de tudo que era tipo de carne. Sabe como é que é o nome disso? Diferencial. Enquanto você não for diferente do seu concorrente, você está no meio da multidão. E foi por isso que o Globo e o JB foram lá. Não foi por nada mais. Então, o que é efetivamente ser empreendedor? É ser inovador. Ou você traz uma ideia nova para o mercado, ou você vai ser apenas mais um vendedor de hambúrguer, mais um vendedor de carpaccio, mais um vendedor de drink. Então, a coisa toda acontece quando você é inovador, quando você aceita riscos, porque eu aceitei o risco de dar errado, meus sócios me condenaram naquela ocasião, dizendo isso não vai dar certo, e eu disse, vai dar certo. Concordo com a Cláudia. O empreendedor é aquele chato, burro, teimoso, que diz assim, vai dar certo sim. Vai dar certo. E ele faz dar certo, né? É ser persistente, resiliente e aprender também com os fracassos. Eu comecei minha vida como empreendedor em 1987. Fechei 2 empresas. Acabei com elas. E continuo aqui como empreendedor. Então, não sejam, não desistam de suas ideias, mas, em essência, pensem em ser inovadores. Senão, vai ser difícil esse caminho para vocês. Agora, algumas falhas precisam ser evitadas. A primeira delas é ter como objetivo ficar rico com um determinado produto. Nosso amiguinho ali, que vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, o cara que é pobre de uma era, né? Não fale seu preço antes do cliente entender o seu valor. Mas não entrem na guerra do mercado objetivando, em primeiro lugar, ficarem ricos. Pensem em oferecer valor para os seus clientes. Em segundo lugar, não pensar fora da caixa, ou seja, ficar no mesmismo, é sinal claro de que você vai sofrer muito para ter sucesso. Medo de falhar, esqueçam isso. Falhem, é falhando que a gente aprende. No Vale do Silício, por exemplo, onde o nosso amigo Dalmo, onde o nosso amigo Dalmo falou que costuma aprender muito, lá eles gostam muito das pessoas, dos empreendedores que já falharam ou que já faliram uma vez na vida. Porque se eles faliram e falharam e levantaram, esse cara é um empreendedor. Então, não tenham medo de falhar. Porque a falha, o medo de falhar cria o que se chama de crenças limitantes. Olhem esse animal amarrado, onde ele está amarrado? Numa cadeira de plástico. E por ele ter uma crença limitante, ele justamente não vai adiante, porque ele aprendeu que amarrado ele não pode ir a lugar nenhum, mas ele não testa, porque ele está amarrado. E o excesso de confiança também, o achismo. Então, esse excesso de confiança, vai dar certo, eu não preciso fazer nada. Não, por favor, né? Vamos, pelo menos, no mínimo, colocar o nosso modelo à prova, eu já vou falar sobre isso. E aí eu uso coralina, né? Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Falta de esforço e dedicação, trabalho de sol a sol. Não vai ser, o que eu costumo dizer é quando eu ouço assim, Marcos, você tem muita sorte na vida, eu vou dizer assim, olha, sorte eu posso ter, mas tem muita luta, muito sangue, muito suor. É acordar cedo e dormir tarde. Entendeu? Então, o que alguns chamam de sorte, eu chamo de determinação. Não incentivar a cultura da inovação. Ou seja, se vocês têm parceiros, têm colaboradores com vocês, permitam que essas pessoas lancem suas ideias. Não se fechem ao mundo achando que vocês são os únicos que têm uma boa ideia. E indivíduos e não organizações criam ideias e geram valor.
Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que eu sou oriundo da área de planejamento, de marketing, etc. e tal. Planejem. Existem algumas ferramentas, como o plano de negócios e o modelo de negócios. Essas duas ferramentas para o empreendedor são fundamentais. Não deixem de utilizar isso, né? No Brasil, nós temos a mania de planejação. Mas o cara começa a fazer planejamento, quando chega no meio, já acha que está perdendo tempo, e aí já parte para a ação. E esquece que ali vai ter muito retrabalho, muito erro, então não façam isso. Mensagens finais que eu tenho para deixar para vocês. Não há sucesso empresarial sem inovação. Essa foi a tese que eu quis desenvolver ao longo da minha mensagem. Empreendedorismo e inovação não são coisas só para grandes empresas. Olha só, Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel e outras. Olha como é que elas começaram. E aí, a mensagem final: você nunca será corajoso se não tiver sentido medo, você nunca irá aprender se não cometer erros, você nunca será bem-sucedido se não tiver falhado. Obrigado. Peraí, só um minutinho. Antes de me deixar aqui, eu queria sortear entre os presentes um livro que eu sou coautor, chama-se Estratégias Empresariais para Pequenas e Médias Empresas, e tem um capítulo aqui em que eu falo justamente sobre o empreendedorismo em pequenas e médias empresas, e a forma de sortear isso rápido foi colocar um cartão meu debaixo da cadeira de vocês. Felizmente, tem uma pessoa sentada em cima da cadeira que eu coloquei o cartão, né? Senão ia ficar complicado. Então, por favor, estão vendo essa haste de ferro preta aí? Debaixo, entre a cadeira e essa haste de ferro, não, assim, em cima da haste de ferro, botem a mão assim no lado da cadeira. Do lado da cadeira, assim. Coloquem a mãozinha assim do lado da cadeira, tem um cartão, isso, exatamente. Coloca a mãozinha aí, coloca a mãozinha, você mesmo, de rosa, bota a mãozinha aí, tem que ajudar. Coloca a mãozinha aí, você onde está sentado aí, olha, isso aí, pronto, tá aí, ó. Aí, ó, pronto, você foi sorteada. Obrigado a você, prazer, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Marcos, pela excelente palestra. Obrigado, Galva, pela contribuição também muito boa. Então, ia passar a palavra para a Galva, só para dar suas palavras finais e voltar para o Marcos, para a gente ser democráticos aqui. Então, por favor, Galva. Bom, o recado final que eu passo é: conheçam o negócio de vocês. Conheçam para quem vocês querem falar. Isso vale para qualquer negócio. Se você não sabe quem você quer atingir, e aí quando eu falo em quem, é o indivíduo que você quer atingir, você não vai conseguir direcionar suas forças para chegar naquele ambiente que você quer atender. Então, assim, conheça seu público-alvo, conheça o seu negócio e divulgue o seu negócio. Muitas ideias boas passaram despercebidas porque as pessoas acharam que só o boca a boca iria ajudar. Então, assim, conheçam o seu negócio, conheçam o seu público-alvo e invistam em divulgação. Meu recado é esse, gente. Boa sorte. Eu acho que você já tem... quem está aqui num sábado, às 6 horas da tarde, é porque realmente acredita no potencial das suas ideias. Então, assim, continuem acreditando e continuem apostando. É isso. Obrigada. A minha mensagem final tem a ver com as duas coisas que eu gosto muito na minha vida profissional e pessoal também. Uma se chama educação. Esse país não terá jeito nunca sem educação. Qualquer candidato político, né, que venha lançar sua plataforma, se ele não apresentar para mim alguma proposta que tire o nosso povo da ignorância, não terá o meu voto. E aí eu digo para você, empreendedor,
invista na sua capacidade de empreender, porque só a educação salvará essa nação. Não tem outro jeito. Se nós não nos educarmos, nós seremos obrigados a aceitar que outros conduzam a nossa vida. Um povo educado não se deixa levar como a gente tem se deixado nos últimos 200 e tantos anos. Então, essa é a primeira coisa, capacitem-se. A segunda coisa é planejamento. Planejem, planejem, planejem. Não entendam o planejamento como uma perda de tempo. Compreendam, em primeiro lugar, se o modelo de negócio de vocês é adequado. E, para isso, não basta pegar aquele quadrinho do Alex Osterwalder, que é uma ideia fantástica, fabulosa, e realmente eu creio nela, mas não adianta chegar lá e gastar 2 horas para preencher aqueles 9 quadrinhos, sendo que um deles é a proposta de valor, se você não for ao mercado e colocar esse seu modelo à prova. Façam um protótipo daquilo que vocês pretendem investir. Prototipar não é fácil. Às vezes o protótipo é o próprio negócio. E aí é preciso entender como prototipar sem criar o produto. Mas coloquem esse produto à prova. Chamem alguém, amigos, familiares, pessoas no meio da rua que fazem parte do seu público-alvo. Peçam para eles testarem o seu produto, o seu serviço, e ouçam deles se eles realmente acham que aquilo responde aos problemas que eles têm, às necessidades que eles têm. Quando eles disserem sim, você está com um modelo aprovado. Aí é só estudar a viabilidade técnica e econômica do produto. E isso, podem dizer que isso é falácia, que isso é coisa de consultoria, mas eu digo para vocês, 25% das micro e pequenas empresas neste país fecha a cada 2 anos, a estatística de estudo do Sebrae, 25% fecham a cada 2 anos. Vocês sabem por quê? A maior causa é a falta do planejamento. É achar que fazendo a coisa de imediato vão conseguir fazer a coisa acontecer mais rápido. E erram feio. Então, a minha mensagem é, viva a educação, vamos cobrar dos nossos governos a educação e para empreender, não vamos deixar de fazer o planejamento. Obrigado. Muito obrigado aí aos palestrantes. Vamos agora à nossa última apresentação desse dia de hoje. Obrigadão, valeu mesmo. Luiz Cláudio, por favor, apresente. Então, eu tenho orgulho de convidar o Sérgio Rocha, que ajudou